Boa noite, gente. Então, assim como o Cris disse, nosso objetivo hoje é continuar essa série que a gente tem feito no livro de Eclesiastes. É a nossa terceira mensagem no ano só, mas a gente tem tentado seguir mais ou menos a sequência do livro. É um desafio olhar para esse livro. Ele é considerado por alguns um livro muito pessimista, por outros um livro muito mal-humorado, por outros um livro muito complicado, mas o meu coração tem sido desafiado a crer mais no Evangelho ao estudar esse livro. E como parte do nosso desafio hoje é pensar, isso que o Cris disse, a nossa vida no mundo, eu queria começar com uma música que talvez a maioria de vocês conheça, mas assim como eu, nunca tinha prestado muita atenção na letra dela. Então, eu peço que você preste bastante atenção. A música é em inglês, mas está legendada. Então, por favor, preste bastante atenção no que esse cara bastante conhecido do nosso tempo diz. E aí? Será que a gente consegue imaginar a proposta que John Lennon nos faz? Será que a gente consegue imaginar essa realidade onde não há paraíso, não há inferno, há apenas um céu acima de nós e o presente para viver, onde não há fronteiras políticas, não há fronteiras geográficas, não há religião, então não há nada pelo que matar ou morrer, onde não há posses, não há ganância, não há fome, apenas uma irmandade vivendo em comunhão, todos vivendo o presente, todos vivendo em paz, todos partilhando o mundo. E aí, nesse dia, imaginado por John Lennon, o mundo será como um só, o mundo viverá como um só. Será que a gente consegue atender o apelo dele e imaginar isso? Assim como eu disse no começo, hoje a gente retorna para o nosso diálogo com um sábio rei do passado que governou a pequena nação de Israel há 3.000 anos atrás. Vocês precisam se lembrar que de todos os reis que passaram por essa nação, esse talvez tenha sido o mais famoso entre eles, talvez o segundo mais famoso, o pai tenha sido o mais famoso, mas não apenas por causa da sua sabedoria, mas também por causa de seus grandes feitos. O texto que a gente tem lido, o texto de Eclesiastes, ele provavelmente foi já escrito nos dias da velhice de Salomão, e ele precisa ser entendido como a experiência de um homem que empregou a sua sabedoria, o seu conhecimento, os seus esforços, os seus recursos, tudo isso para encontrar o sentido da vida. E aí é por isso que, mais uma vez, eu convido você, quando a gente está na presença de uma pessoa mais velha, a sentarmos na mesa com ela e propormos a ela algumas perguntas. A minha proposta é que a gente converse com Salomão hoje sobre a brevidade da vida. E eu sei que falar sobre a brevidade da vida é algo que não ocupa muito do nosso pensamento, especialmente quando a gente ainda está nos melhores dias da nossa juventude. A gente pode dizer isso mais nos casos de alguns, menos nos casos de outros. E depois do futebol de ontem, ficou evidente para alguns que não são mais os melhores dias da juventude. Mas, geralmente, nos dias da juventude, a gente não pensa muito sobre isso, a gente não pensa muito sobre a brevidade da vida. Afinal, a gente está cheio de plano, a gente está cheio de sonho, a gente planeja a nossa semana, nosso mês, nosso ano, a gente planeja onde a gente vai colocar os nossos recursos, a gente planeja o primeiro, o segundo, o terceiro filho, a gente planeja os nossos estudos, a gente planeja e como a gente planeja as nossas próximas férias, enfim. A gente vive a planejar e a sonhar coisas como se a vida não tivesse fim. É muito difícil nessa época da vida a gente parar e falar, bom, eu estou vivendo hoje pensando como a vida é breve. Não, geralmente a gente está vivendo pensando como eu tenho muita coisa ainda pela frente para fazer. E muitas vezes pensar na brevidade da vida tem um efeito estranho na gente, que é só querer ou só nos dá mais combustível para querer viver ainda mais intensamente, para curtir ainda mais a vida, já que a vida é curta. Mas aí a pergunta que eu queria colocar de início hoje é, será que Salomão
que dedicou a vida dele, a sabedoria dele, os recursos dele, para tentar entender a realidade debaixo do céu, o que será que ele tem a nos dizer sobre a brevidade da vida? E antes da gente ouvir a resposta dele para essa questão, eu queria rapidamente lembrar o resumo do diagnóstico que ele nos deu no nosso primeiro diálogo, quando a primeira pergunta que a gente fez para Salomão foi: Salomão, alguma coisa faz sentido? Há um sentido maior para a vida? E aí a gente ouviu a seguinte resposta dele. Essas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul e depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever, não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos, não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes, será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Eu, o mestre, fui rei de Israel e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu. Descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. Observei tudo o que acontece debaixo do sol e, de fato, nada faz sentido, é como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido, o que ainda falta não pode ser recuperado. Esse foi o diagnóstico que Salomão nos deu no nosso primeiro diálogo com ele. E aí a gente pode se colocar diante dele nessa noite e dizer, mas Salomão, considere a bela música que nós acabamos de ouvir. Você não consegue ao menos imaginar o que o John Lennon imaginou? Você não consegue perceber que sim, tudo poderia ser diferente? Basta que não haja paraíso e inferno, países, religiões, posses e bens. Se a gente se livrar de todas essas amarras, o mundo vai ser um só e nós vamos viver em perfeita comunhão. Será que você é tão velho que simplesmente perdeu essa capacidade de sonhar e de sonhar junto com ele? E aí eu tenho certeza que ele nos responderia algo mais ou menos assim: não seja tolo, Lucas. Não seja tolo, John. Não sejam tolos, meus amigos. Você não acha que alguém já teve essa ideia brilhante antes? Você não acha que muitos sonhadores já imaginaram muitas e muitas formas de construir um novo mundo, uma nova humanidade? Cada um com as suas teorias, cada um com as suas propostas, cada um com as suas ideias, cada um com os seus sonhos. Qual foi o fim de todas essas coisas? Fracasso. E por quê? Porque nada faz sentido debaixo do céu. E isso não tem relação com países, religiões, dinheiros ou bens. Essa simplesmente é a realidade debaixo do céu por conta do pecado que habita em mim, por conta do pecado que habita em cada um de nós. Se John Lennon acha que simplesmente imaginar que não há paraíso ou inferno vai resolver os nossos problemas, tudo o que eu, Salomão, aqui a gente está imaginando a resposta dele, posso dizer é tolo. Eu já fiz essa busca 3.000 anos antes de você. Eu busquei e conquistei tudo que alguém mais anseia e sabe o que eu concluí? Que nada disso satisfaz, que nada disso completa, que nada disso é capaz de redimir o homem. O problema não está nas fronteiras, nas religiões ou nas posses. O problema está no seu coração. E aí aqui está o resumo do que a gente viu na nossa primeira mensagem. Quando Salomão descartou, e lembre que o exercício que ele está fazendo em Eclesiastes é justamente um exercício semelhante ao que o John Lennon propôs, ele simplesmente descartou o transcendente, simplesmente descartou a realidade acima do céu, e aí, ao fazer esse exercício, tudo que ele encontrou foi cansaço e desilusão. Quando Salomão passou a observar a vida simplesmente a partir da realidade debaixo do céu, tudo que ele encontrou foi frustração. Quando Salomão dedicou todas as forças e recursos dele a compreender o sentido da vida, tudo o que ele encontrou foi falta de sentido. E hoje a gente vai ouvir um pouco mais
da sabedoria desse rei, um tanto quanto pessimista. Nem sempre é fácil ouvir o que ele tem a dizer, porque as palavras dele são muitas vezes um balde de água fria nas nossas pretensões de salvar o mundo. As palavras dele muitas vezes minam os nossos sonhos e até a nossa imaginação poética. Mas as palavras dele eu acho que são uma dose de realismo necessária para a gente encarar a vida da forma adequada. É isso que os livros de sabedoria da Bíblia fazem. Nos dão uma dose de realidade necessária para que a gente encare a realidade da forma adequada. Então eu queria propor uma próxima pergunta para a gente fazer a Salomão nesse momento. Salomão, nosso coração já está perturbado com o seu diagnóstico a respeito da vida debaixo do sol. Mas o que mais você tem a nos dizer? Vamos ver o que ele tem a nos dizer nessa noite. Não se surpreenda, assim, em toda a terra, você vir os pobres sofrendo opressão pelos poderosos, e a justiça e o direito sendo pervertidos. Cada oficial é subordinado a uma autoridade superior e a justiça se perde em meio à burocracia. Até mesmo o rei tira para si o máximo proveito da terra. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudá-la a gastar. Portanto, de que serve a riqueza, senão para vê-la escapar por entre os dedos? Quem trabalha com dedicação dorme bem, quer coma pouco, quer muito. As muitas riquezas, porém, não deixam o rico dormir. Observei ainda outro grave problema debaixo do sol. O acúmulo de riquezas prejudica seu dono. Se o dinheiro é colocado em investimentos arriscados e eles dão errado, perde-se tudo. No final, não sobra nada para deixar aos filhos. Todos nós chegamos ao fim da vida nus e de mãos vazias, como no dia em que nascemos. Não levamos conosco o fruto do nosso trabalho. Isso também é um grande mal. As pessoas vão embora deste mundo como vieram. Todo o seu esforço é inútil, como trabalhar para o vento. Passam a vida sob uma nuvem escura de frustração, doença e indignação. Que o seu coração seja consolado pelas palavras de Salomão. Salomão, logo de cara, nos dá uma pancada. Não se surpreenda com o mal. Não se surpreenda com o mal. Ele não diz se conforme com o mal, mas ele diz não se surpreenda com o mal. Novamente, a gente precisa se lembrar que a gente está falando com um rei sábio, já na sua velhice, e que viu todo tipo de coisa nesse mundo. O que ele quer nos dizer é que debaixo do céu a injustiça é uma realidade. Uma realidade perversa, sem dúvidas, mas uma realidade. Nesse sentido, a gente seria tolo se vivêssemos como se o mal e a injustiça simplesmente não existissem, imaginando um mundo perfeito e ideal. Gente, desde que o homem caiu, desde que o pecado entrou no mundo, tudo está torto, tudo foi afetado, tudo degenera. De certa forma, depois da queda, o que deveria nos surpreender são atos de amor, justiça, misericórdia, e não atos de injustiça, maldade e perversidade. Portanto, o primeiro alerta de Salomão para nós hoje é: não se surpreenda com o mal. E o segundo alerta vem logo na sequência: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. E lembre-se que a gente não está conversando com um homem pobre, mas com um rei rico. Na primeira mensagem nós falamos inclusive o que as riquezas dele permitiam a ele fazer. A gente está conversando com alguém que chegou lá, com alguém que teve tudo o que a gente poderia sonhar. E aí o que ele nos diz? Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Eu acho que se pudesse fazer umas perguntas a nós hoje, Salomão perguntaria algumas coisas do tipo: você está satisfeito com o que tem ou vive constantemente em busca de mais? Você percebe que a riqueza vai simplesmente lhe escapar entre os dedos? Você consegue dormir bem ou o dinheiro toma o seu sono? Você tem tempo para sua família e seus amigos ou a ânsia por conseguir mais te consome todo o tempo? Onde você tem investido as suas forças? Qual a sua relação com o dinheiro? Você se lembra constantemente que não levará nada desse mundo?
Sabia que caixão não tem gaveta e que carro de funerária não tem reboque? Por que acumular tanto? Por que se matar por isso? São mais ou menos essas perguntas que ecoam do que Salomão está nos dizendo aqui nesse trechinho. Talvez então a gente poderia pensar, John Lennon está certo. Se não houvesse posses, tudo seria diferente. Se não houvesse dinheiro, a gente teria mais tempo para as pessoas. Se não houvesse propriedades, a gente repartiria tudo e viveríamos em comunidade. Será? Se a gente achar que o que Salomão está combatendo são as riquezas em si, a gente não entendeu nada do que ele está dizendo. Salomão não está falando sobre o que a gente vê na superfície. Ele está falando sobre o nosso coração. Ele está falando sobre o meu coração, ele está falando sobre o seu coração. Ele não quer combater as coisas pelas coisas. Ele quer mostrar que o nosso coração se desvia facilmente do caminho, que o nosso coração é ruim. Tudo isso aqui vai passar. Portanto, pouco importa se temos ou deixamos de ter. Tudo isso aqui vai passar e todos nós vamos morrer e não vamos levar nada daqui. Os bancos e a economia do país podem quebrar e a gente ficar sem nada. Um presidente maluco pode novamente confiscar as poupanças. Talvez a gente não tenha nada para deixar para os nossos filhos. Isso tudo é diagnóstico e é uma realidade possível. Mas a questão é como a gente vive à luz disso. E como será que Salomão, em toda a sua sabedoria, passou por todas essas coisas e pode nos ajudar? E aí eu acho que a gente tem mais umas coisinhas para colher do texto. Ainda assim, observei pelo menos uma coisa positiva. É bom que as pessoas comam, bebam e desfrutem os resultados de seu trabalho debaixo do sol durante a vida curta que Deus lhes dá e aceitem a parte que lhes cabe. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la, alegrar-se com o trabalho e acertar a parte que lhe cabe da vida. São, sem dúvida, presentes de Deus. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida que não lhes sobra tempo para refletir sobre o passado. Salomão aqui nos chama um pouco mais para perto e diz: é bom que vocês desfrutem de tudo aquilo que Deus lhes dá. É bom comer, beber e desfrutar do resultado do seu trabalho. É bom receber de Deus riqueza e boa saúde. É bom alegrar-se com o seu trabalho e com os presentes que Deus nos concede. Não sejam ingratos, não sejam mesquinhos. Deus tem concedido uma série de coisas a vocês e vocês parecem querer se privar delas. Quem disse que crente precisa viver como um asceta? Quem disse que vocês precisam se privar de desfrutar as coisas boas da vida? Quem disse que crente não pode se divertir, dar risada, jogar futebol com os amigos no sábado? Quem disse que vocês não podem fazer um churrasco e desfrutar dos alimentos que Deus deu? Quem disse que ser cristão significa ir morar no deserto, isolado de tudo e de todos, sem se deliciar com as coisas boas da vida? Se alguém disse isso, errou. Pois nessa vida curta que Deus nos deu, Ele também nos deu muitas coisas para delas aproveitar. Portanto, parem de tentar ser mais puros do que Deus e desfrutem daquilo que Ele olha e diz: isso é bom, pois tudo que Deus faz é bom. É a sabedoria de Salomão nos exortando aqui hoje, a provar de tudo aquilo que Deus nos tem dado. Perversidade, injustiça e opressão, tudo isso é pecado, mas ingratidão também é. Tem gente confundindo ascetismo com cristianismo, e está errado. Se Deus nos deu presentes, a gente precisa aprender a recebê-los com gratidão e alegria no coração. Às vezes a gente acha que não pode se divertir com um amigo, que não pode sair para jantar com a esposa, que não pode tirar férias, que não pode se alegrar com a criação de Deus. Sabe o que Salomão diria a nós quando a gente pensa essas coisas? Tolo, você não entendeu nada. Será que eu e você temos caído nesses erros? Eu estou falando para mim aqui. Em boa parte do tempo, é muito mais fácil eu pensar que não aproveitar essas coisas me faz um crente melhor. Sair de férias é coisa de gente do mundo. Comer bem é coisa de gente do mundo. Sair para jantar com a minha esposa,
E o dinheiro que eu poderia mandar para missões? Gente, se privar daquilo que Deus nos deu, também é pecado. Ele é bom e Ele nos agracia com muitas coisas. E a gente precisa aprender a desfrutar dessas coisas. É isso mesmo, desfrutar dessas coisas com alegria e gratidão no coração, por mais difícil que seja para nós. Então, o que Salomão nos disse até aqui? Primeiro, não se surpreendam com o mal, ainda que vocês não devam se conformar com ele. Segundo, não gastem seus esforços correndo atrás das riquezas, pois uma hora ou outra vocês vão perdê-las, e se não perderem agora, vão perder quando morrer. Terceiro, não amem as riquezas, pois isso vai perturbar seu coração de tal forma que nada será suficiente e você vai viver constantemente em busca de algo mais. E quarto, sim, desfrutem de tudo aquilo que Deus deu a vocês, pois são presentes da graça que precisam ser apreciados. Qualquer coisa menos do que isso é ingratidão, e ingratidão é pecado. Foi isso que Salomão nos disse até aqui no texto. Mas aí, diante disso, a gente poderia dizer a Salomão, mas Salomão, eu não tenho tempo para essas coisas. E aí, ele tem mais umas coisinhas para nos dizer a respeito da nossa falta de tempo. Vi debaixo do sol outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido, é uma verdadeira desgraça. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, se porém não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto. Pois assim seu nascimento teria sido inútil e ele teria desaparecido na escuridão. Não teria recebido sequer um nome e jamais teria visto o sol, nem saberia de sua existência. E, no entanto, teria desfrutado mais paz que se houvesse crescido e se tornado um homem infeliz. Mesmo que vivesse 2000 anos, não acharia contentamento. E visto que deve morrer como todos os outros, de que adiantaria? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece o suficiente. Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros? Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido, é como correr atrás do vento. Então quer dizer que para quem reclama de falta de tempo para aproveitar as dádivas de Deus, nem 2000 anos seriam suficientes? É exatamente isso que Salomão está nos dizendo aqui. Quem reclama, me falta tempo para aproveitar dessas coisas que Deus me tem dado, Salomão tem uma notícia, nem 2000 anos seriam suficientes na sua vida. Por quê? Porque, segundo o que Salomão nos traz aqui, o seu problema não é a falta de tempo, o seu problema é a falta de satisfação. Falta de satisfação que para o cristão deve ser traduzida por falta de gratidão e falta de confiança na graça de Deus. Salomão nos confronta aqui. Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido, é como correr atrás do vento. Isso não é apenas sabedoria, isso é teologia profunda. Teologia que Paulo retoma no Novo Testamento e nos diz em Filipenses capítulo 4, como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Eu sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. Mas não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Eu sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com muito ou com pouco. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Tudo o que temos vem de Deus e precisa ser recebido dele com ação de graças. Cantamos isso, inclusive hoje. Ação de graças tem que ser dada ao nosso Deus. Seja a fartura, seja a falta, a abundância ou a escassez, a riqueza ou a pobreza. Querer cada vez mais não faz sentido, não apenas do ponto de vista da sabedoria humana, mas especialmente quando a gente considera a realidade a partir da providência divina. Deus é um Deus provedor e é um Deus gracioso. Portanto, viver insatisfeito, em busca daquilo que Deus não nos deu,
não é apenas tolice, mas é também pecado. O pecado da ingratidão e o pecado da falta de fé. Afinal, um dos grandes chamados bíblicos que a gente tem é viver crendo que o mesmo Deus que derramou a graça no passado há de derramar graça no futuro. Afinal, é isso que Paulo também diz em Romanos capítulo 8. Se ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas por meio dele? Mas o diagnóstico que Salomão faz sobre a humanidade aqui é justamente o oposto da satisfação. O que ele vê são pessoas, todas elas, eu, você, cada um de nós, gastando a vida, se esforçando para ter o que comer e nunca tendo o suficiente. E percebam que como ele tem insistido com a gente nesse ponto. E ele faz assim porque ele sabe que a nossa tendência é achar que está tudo bem com a gente, que a gente está seguindo o caminho certo, que a gente está com os desejos alinhados com a vontade de Deus. Todavia, não é assim que funciona na maior parte do tempo. Nós somos seres inquietos, infelizes, insatisfeitos, porque o nosso mundo interior muitas vezes está desajustado. Nós não temos em nós a tendência de sermos gratos, não temos em nós a tendência de sermos satisfeitos com o que Deus nos tem dado. A nossa inclinação vai justamente no sentido contrário. E é por isso que ele aponta para o sábio e o tolo e mostra que, no fim das contas, não há diferença alguma entre o sábio e o tolo. Ambos andam inquietos e insatisfeitos, buscando algo que possa ou que seja capaz de os satisfazer. Isso me lembra um trechinho curto do ensaio Peso de Glória, quando Lewis diz: na realidade, se a gente considerar as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que o nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo, ambições, desprezando a alegria infinita que ele nos oferece. Como uma criança ignorante, e eu gosto demais dessa imagem, que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco. E aqui reside uma grande ironia a respeito de nós. Enquanto a gente gasta o nosso tempo em busca de algo que possa nos satisfazer, a gente deixa de desfrutar daquele que realmente pode nos satisfazer. Enquanto a gente passa e gasta a nossa vida buscando algo que possa nos satisfazer, a gente deixa de desfrutar daquele que realmente pode nos satisfazer. Enquanto a gente anda insatisfeito por não termos tudo o que gostaríamos, a gente deixa de nos deliciar com as maravilhas que Deus já nos deu. É como se a gente tivesse diante de nós um banquete posto e estivesse embaixo da mesa tentando pegar as migalhas que caem. É exatamente isso que a gente faz o tempo todo quando a gente cede ao pecado da insatisfação. Deus nos deu o emprego que a gente pediu a Ele, mas a gente está constantemente em busca da próxima grande empresa. Deus nos deu a esposa ou o marido que a gente pediu e a gente está tateando a internet em busca de imagens que possam satisfazer a nossa lascívia. Deus nos deu os filhos que a gente pediu e a gente começa a reclamar dos gastos e do trabalho que Ele nos dá. E algo muito maior do que qualquer uma dessas coisas que Deus nos deu. Deus nos deu o seu próprio Filho e as promessas do Evangelho. E a gente continua em busca dessas coisas. A gente continua em busca dos prazeres que esse mundo pode nos dar, como se isso fosse capaz de satisfazer plenamente os nossos corações. No fundo, o que tudo isso demonstra é que o nosso coração não está satisfeito com Deus. A gente não anda sem tempo, e aqui, para mim, o diagnóstico que Salomão faz nesse texto, ele deixou meu coração perturbado, porque dar a desculpa da falta de tempo é muito fácil. Mas quando eu percebo por esse texto que falta de tempo, na maioria das vezes, não quer dizer falta de agenda, mas quer dizer, sim, falta de satisfação em Deus. E aí eu fiquei perturbado quando eu percebi isso. Porque andar sem tempo não quer dizer, na maioria das vezes,
está com uma agenda totalmente tomada por coisas importantes, mas porque o nosso coração está insatisfeito, a gente está em busca de coisas que possam nos preencher. E essa busca de coisas que possam nos preencher é que preenchem a nossa agenda. E aí não resolve. A gente entra num ciclo vicioso e dele não consegue sair. Quando os nossos corações não estão satisfeitos com tudo o que o próprio Deus é para nós, a gente fica a pegar migalhas no chão quando Deus serve um banquete diante de nós. Quando o nosso coração não está satisfeito em Deus, a gente fica a fazer montinho de areia numa favela quando Deus nos convida a ir para a praia. Quando os nossos corações estão insatisfeitos, as nossas prioridades ficam todas invertidas, o nosso humor vai embora e tudo desmorona à nossa volta. Portanto, e aí conclui Salomão, percebe como o problema não é falta de tempo, mas simplesmente falta de satisfação? Se você estivesse mais satisfeito com tudo aquilo que Deus é, com certeza você teria mais tempo para desfrutar de todas as dádivas e presentes que o Criador lhe proporciona. E aí eu queria concluir, propondo uma última questão que é central para a mensagem dessa noite. Como viver, então, diante do fato de que a vida é breve? E aí Salomão tem 2 coisinhas para nos dizer. Tudo já foi decidido. Sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre o nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Então, que diferença fazem? Nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como a sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? Dediquei-me também a investigar isso. Embora os justos e os sábios, e também suas ações, estejam nas mãos de Deus, ninguém sabe o que os aguarda, se amor ou ódio. No fim, todos têm o mesmo destino. Seja a pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não. Ocorre o mesmo à pessoa de bem e ao pecador. Aquele que faz promessas a Deus é tratado como o que teme fazê-lo. É uma grande tragédia que todos debaixo do sol tenham o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante senão a morte. Portanto, coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. E mais uma vez, o resumo que Salomão nos dá aqui é perturbador. A vida é como a sombra, os nossos dias estão contados, todos teremos o mesmo destino, justos e injustos, sábios e tolos, religiosos e não religiosos, todos vamos morrer. Salomão não está preocupado aqui com a realidade do julgamento eterno ainda. Ele vai chegar nesse ponto no livro. Seu ponto aqui é muito simples. Todos vamos morrer, gostemos disso ou não. E a questão que fica é, como viveremos? E aí aqui Salomão pede licença poética para a gente, para insistir num tema que ele falou várias vezes já ao longo de hoje e ao longo do livro. Desfrute de tudo aquilo que Deus te deu, pois são presentes da graça e precisam ser recebidos com gratidão. Coma com prazer, beba com alegria, vista suas melhores roupas, use seus melhores perfumes, viva alegremente com seu cônjuge. Tudo o que tiver à mão, faça bem feito. E sabe por quê? Porque Deus se agrada de todas essas coisas. Sim, Deus tem interesse em cada uma dessas coisas. Quando eu preparava a mensagem e estudava esse texto, eu fiquei me perguntando, por que Deus está insistindo em dizer várias vezes ao longo do livro de Eclesiastes e várias vezes especificamente nesse texto, aproveitem tudo aquilo que Deus deu? E eu não tenho uma resposta. Talvez a resposta esteja no seu coração. E de alguma forma, Deus está insistindo com a gente nessa noite.
Tudo que Ele nos deu são dádivas da graça, que precisam ser recebidos com gratidão e precisam ser desfrutados. A realidade embaixo do céu é essa que Salomão traçou, cheia de maldade, cheia de dualidades, cheia de coisas que nos perturbam. Mas nessa realidade debaixo do céu, marcada pelo pecado, Deus tem nos dado dádivas. E por algum motivo, Deus quer dizer hoje a nós, Batista Fonte de Sicar, desfrutem da graça que Deus tem dado a vocês. E notem que o chamado de Salomão aqui não é um curta-vida adoidado. Não por causa de pelo menos 2 motivos. O primeiro, eu acredito que ficou claro por causa de tudo que a gente leu. A gente não quer desfrutar das coisas boas da vida simplesmente porque a morte é uma realidade, mas porque Deus se agrada disso. É diferente, percebem? A gente poderia simplesmente chegar aqui diante de vocês hoje e falarem, eu poderia chegar diante de vocês hoje e falar, a vida é breve, e esse é o nosso tema de hoje, tudo vai passar muito rápido, todos nós teremos o mesmo fim, portanto, aproveite tudo aquilo que você tem. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo a vida é breve, tudo isso vai passar, todos nós teremos o mesmo fim, mas, pela graça, Deus tem nos dado diversas coisas e Ele se agrada que a gente desfrute delas. É diferente. O paradigma, o pressuposto aqui é muito diferente. Isso aqui não é uma espécie de carpe diem gospel, de aproveite a vida. Quem viu lá a Sociedade dos Poetas Mortos no começo da década de 90, né? Professor ali diante daqueles alunos antigos, olhando para eles e contando para os alunos novos. Eles passaram por aqui, fizeram as mesmas coisas que vocês, e sabe o que eles são hoje? Fumaça. Portanto, curtam a vida. Não é isso que Salomão está dizendo. Não é isso que Salomão está dizendo. O que ele está dizendo é, Deus nos deu uma série de coisas. Deus nos deu família, Deus nos deu um emprego, Deus nos deu amigos, Deus nos deu uma igreja, Deus nos deu comida, Deus nos deu bebida. E Ele se agrada que a gente desfrute disso. Porque foi Ele que deu. E quando a gente desfruta, tendo a consciência de que foi Ele que nos deu, a gente faz isso com gratidão. A gente faz isso com ações de graça. A gente não faz isso com simplesmente um desejo de curtir a vida doidada porque ela vai acabar logo. O segundo motivo ainda vai ficar claro para a gente no final do livro, mas eu preciso dar um spoiler aqui, senão a mensagem fica meio perigosa. Você pode entender algumas coisas erradas. Eclesiastes precisa ser lido até o fim, porque no último versículo, Salomão vai dizer o seguinte, o meu exercício todo aqui foi traçar uma reta do céu para baixo e desconsiderar a realidade que transcende. Mas você não pode se esquecer de que existe uma realidade que transcende. É diferente do que o nosso amigo propôs na música. Vamos fingir que não existe céu, não existe paraíso, e aí as coisas vão dar certo. Salomão não está dizendo isso. Ele está dizendo, por um momento eu fiz o exercício de considerar que não existe nada acima do céu. E tudo que eu vi foi cansaço, vaidade, frustração. Mas a gente não pode perder uma coisa de vista. Existe essa realidade além do céu. Existe algo que transcende. E esse algo que transcende também vai nos pedir contas no final. Portanto, comam a sua comida com prazer, beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use seu perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias. Tudo o que fizer, faça bem feito. Mas faça todas essas coisas, tendo consciência de que daremos conta de tudo isso no dia final a Deus. Concluindo, Deus nos chama hoje a analisar primeiramente os nossos corações e nos perguntar o que nos satisfaz, ou o que nos tem satisfeito, o que nós temos buscado, a quem nós temos buscado. Deus é o nosso bem maior nesse mundo ou a gente anda inquieto à procura de algo mais capaz de preencher o vazio aqui dentro? Uma segunda pergunta que a gente precisa fazer, e eu queria deixar essa ilustração de fundo. Como nós temos vivido? Que valor a gente tem dado às coisas simples da vida? Nós conseguimos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos deu com alegria? A gente encara as nossas pequenas tarefas diárias e ordinárias como dádivas ou como pesos, como bênção ou como maldição, como oportunidade ou como empecilho. Temos nos alegrado com a comida, o lazer, o casamento, os filhos, os amigos, o emprego,
como presentes da graça ou como fardos que a gente carrega até o dia da nossa morte. Que o texto de Eclesiastes nos ajude hoje a perceber que os dias são maus, que o pecado faz estragos à nossa volta, que a realidade debaixo do céu é cansativa, é enfadonha, é frustrante, mas que nós podemos encontrar prazer e alegria em Deus e naquilo que Ele nos dá. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado pelo texto de Eclesiastes. Um texto que nos perturba, um texto que muitas vezes nos deixa incomodados, porque descreve a realidade exatamente como ela é. Ruim, má, perversa, injusta. A gente não aceita essa realidade do livro de Eclesiastes. Muitas vezes a gente fecha os olhos à realidade do livro de Eclesiastes. Mas o Senhor nos chama, nessa noite, a não se surpreender com o mal. Porque essa é a realidade debaixo do céu depois que o pecado entrou no mundo. Mas por outro lado, a gente dá graças porque esse livro nos chama a enxergar uma outra realidade. A realidade onde o Senhor transcende. A realidade onde o Senhor invade o nosso dia a dia e com a sua graça nos dá uma série de coisas que nós não precisamos, uma série de coisas que nós não merecemos, uma série de coisas que talvez a maioria de nós poderia viver sem elas. Mas o Senhor transcende a nossa realidade, entra no nosso mundo, se faz presente no nosso meio e continua continuamente, diariamente, a derramar dessa graça abundante. Deus, muitas vezes nós não entendemos e não aceitamos por que o Senhor tem nos dado tantas coisas. Afinal, nós não precisamos disso. E nós queremos parecer santos para o mundo à nossa volta. Mas Deus, nessa noite o Senhor nos confronta a entender que santidade também é ser grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos deu. Santidade também é desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Santidade também é recebermos do Senhor com ações de graças cada um dos pequenos presentes diários que o Senhor nos dá. Deus, nós queremos então nesse momento te agradecer. Nós queremos demonstrar a Ti a nossa gratidão. Queremos te agradecer pelo pão de cada dia. Queremos te agradecer pelo perdão. Queremos te agradecer pelas nossas famílias. Queremos te agradecer pelos nossos cônjuges. Queremos te agradecer pelos nossos pais. Queremos te agradecer pelos nossos filhos. Queremos te agradecer pelos nossos empregos. Queremos te agradecer pelos nossos estudos. Queremos te agradecer pelos nossos amigos. Queremos te agradecer por podermos passar tempo juntos. Queremos te agradecer por termos tempo de nos alegrarmos. Queremos te agradecer por podermos sentar à mesa, dividir o pão, compartilhar o pão. Queremos te agradecer, ó Deus, por poder viver a cada dia, tendo a consciência de que todas essas coisas são boas porque vieram do Senhor. Deus, não permita que o nosso coração se perca e tente encontrar nessas coisas que o Senhor nos deu redenção para nós. Não permita que o nosso coração se perca e a gente passe a buscar naquilo que o Senhor nos deu significado para as nossas vidas. Mas, Deus, que a gente veja nessas coisas a Tua mão, que a gente veja nessas coisas a Tua graça, que a gente veja nessas coisas a Tua bondade, que a gente veja nessas coisas a Tua misericórdia, que a gente veja nessas coisas a Tua luz e que, acima de tudo, ó Deus, a gente veja em Jesus aquilo que nós temos de mais precioso nesse mundo, que a gente não consiga viver sem Ele, que a gente não consiga viver um dia ou um instante sequer sem que o nosso coração esteja completamente satisfeito com tudo o que o Senhor é para nós por meio do Seu Filho Jesus. Não permita, ó Deus, que a gente consiga viver um instante sequer sem termos os nossos corações preenchidos pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito.
Deus, nós precisamos da Tua presença na nossa vida, nessas pequenas coisas. Coisas que muitas vezes passam desapercebido ao longo dos dias, ao longo da semana. Deus, nos ajude ao longo dessa semana a olharmos para tudo aquilo que o Senhor nos der e recebermos com ações de graça. Nos ajude ao longo desse mês a olharmos para tudo aquilo que o Senhor nos der e receber com ações de graça. Nos ajude, ó Deus, até o final desse ano, a olharmos para tudo aquilo que o Senhor nos der e recebermos com ações de graça. Nos ajude, ó Deus, ao longo da nossa vida, a olhar para tudo aquilo que o Senhor nos dá e recebermos com ações de graça. Tira de nós, ó Deus, um coração ingrato. Tira de nós um coração insatisfeito, que não consegue encontrar contentamento no Senhor e não consegue desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Não permita, ó Deus, que a gente tenha um banquete posto à nossa frente e que a gente esteja embaixo da mesa catando as migalhas. Não permita, ó Deus, que a gente tenha uma praia diante de nós e continuemos fazendo bolinhos de areia aqui nos nossos pequenos canteiros. Deus, nos ajude a não nos contentarmos com tão pouco. Nos ajude, ó Deus, a não nos contentarmos com nada além do Senhor. Que tudo, que seja menos do que o Senhor, não contente os nossos corações. Que os nossos corações continuem perturbados até que encontrem descanso no Senhor. Porque somente no Senhor nós temos vida. Somente no Senhor nós temos alegria e satisfação completa. Somente no Senhor nós temos tudo aquilo que é necessário para viver. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor vem a nós. Muito obrigado porque o Senhor se apresenta a nós. E muito obrigado porque o Senhor não nos deixa sem um pouco mais da sua revelação a cada dia. Obrigado por um pouco mais que nós tivemos do Senhor nessa noite. E que o Senhor inunde os nossos corações de forma que a tua graça transborde em nossos corações e nos transforme de forma que o pecado tenha cada vez menos poder e efeito sobre nós. Essa é a nossa oração por meio do seu Filho Jesus. Amém.